Futebol de Verdade com António Tadeia. Olá a todos, muito boa tarde. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição dos Reis da Europa e hoje quem vai passar por aqui é o Pedro Rezende, que é o treinador, ainda é o treinador do campeão do Luxemburgo, o FC Differdange 03 ou Differdange, creio que é assim que se diz no dialeto do Grão-Ducado. O Pedro Rezende já tinha passado pelo Differdange, depois saiu, voltou na época passada e voltou para conquistar o primeiro título de campeão do clube em toda a sua história. O clube já tinha sido campeão antes disso, sou ainda com o nome Red Boys de Verdun, que era o nome antigo. Aliás, chegou a jogar uma vez contra o Sporting do Malcolm Allison na Taça UEFA em 1981. Já foi há muitos anos, eu ainda me lembro porque já sou antigo. O Pedro, em princípio, não se lembrará porque é um bocadinho mais novo do que eu. Mas, de qualquer modo, foram campeões na época passada. Eu dou as boas-vindas então ao Pedro Rezende, campeão do Luxemburgo e líder também do campeonato do Luxemburgo desta época. Parece que está tudo muito bem encaminhado para um segundo campeonato consecutivo. Muito bem-vindo, Pedro. Muitos parabéns pela conquista da época passada. E vamos centrar-nos ainda muito naquilo que aconteceu na época passada. Desta época falaremos, se calhar, depois em ocasiões futuras. Mas aquilo que eu queria saber é como é que foi essa experiência de ser campeão do Luxemburgo. Boa tarde, António, e boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer poder estar aqui a falar contigo e obrigado pelos parabéns por sermos campeões. Sim, foi uma conquista que para nós foi muito importante. Para mim, pessoalmente, foi muito importante porque, como tu disseste, já tinha passado pelo clube. Saí durante 6 meses para outro clube, regressei ao Differdange e ser campeão pela primeira vez. Fizemos história, portanto, eu, o meu staff, os jogadores fizemos história e é uma época que eu nunca mais vou esquecer, porque foi mesmo muito, muito importante para nós. A nível pessoal foi muito importante para mim, e foi uma época fantástica da nossa parte, da parte dos jogadores, em que só tivemos 2 derrotas durante o campeonato todo, mas foi os 2 últimos jogos em que perdão, já estávamos mais em festa do que a pensar nesses 2 últimos jogos. Uhum. Foi uma época muito difícil, não é? Começou com aquela eliminação dramática contra o Maribor na Liga Conferência. Anda aí a circular e, aliás, na edição escrita dos Reis da Europa, está lá um link para quem quiser ver o vídeo que o Di Ferdinand publicou com o discurso que o Pedro fez no balneário depois da eliminação em Maribor. Mas foi uma época que começou complicada, porque, lá está, vocês foram eliminados com 2 golos nos descontos, um na primeira mão e outro na segunda, um de livre direto e outro de penalti, mas que depois, a partir daquele discurso mobilizador, a equipa uniu-se e foi sempre a ganhar, não é? Mas foi uma época difícil, não foi? Sim, foi. Embora eu penso mesmo para que as pessoas percebam um pouco do que é a realidade também do futebol luxemburguês, o facto de nós termos feito os 2 jogos que fizemos contra o Maribor, já isso para nós foi, entre aspas, uma vitória, porque estamos a falar de 2 realidades completamente diferentes. Não só em termos do que é os orçamentos, nem em termos do que é o campeonato em si, mas de uma fase em que o Maribor já estava em competição. Portanto, o campeonato esloveno já tinha começado, o Maribor já tinha feito alguns jogos, já tinha feito a primeira pré-eliminatória também da Conference League, e nós foi mesmo o primeiro jogo, portanto, que tivemos a competir, foi contra o Maribor. E fizemos um excelente jogo aqui, um jogo em que sinceramente não merecíamos ter empatado, porque dominámos o jogo, controlámos o jogo e tivemos oportunidades para poder fazer o 2-0. E depois em Maribor, com tudo o que se passou, todas as Se tiver a ganhar incidências que foram, 3-1 em Maribor depois, não é? tivemos a perder um 0 logo ao princípio. Portanto, logo aos 5 minutos o Maribor já estava a ganhar um 0. Os primeiros 15 minutos foram muito difíceis para nós, e eu dou uma razão também que eu não estava à espera, e vou explicar. Foi que
nós jogámos num determinado sistema e o Maribor, de todas as análises que nós fizemos ao Maribor, também tinha sempre, portanto, nunca mudou o seu sistema de jogo. Aqui em Diferdantes também não mudou e em Maribor mudou. E mudou para se adaptar um pouco ao nosso sistema também. E aquele tempo, aquele barulho que estava no estádio, a tentar conseguir passar informação para os jogadores foi muito complicado. Tivemos que adotar uma estratégia que eu sei que não é bonita, mas que muita gente adota no futebol, que foi pedir Alguém ao caiu nosso para o guarda-redes, chão, não é? ao nosso guarda-redes, o nosso guarda-redes pedir para ser assistido e para rapidamente conseguirmos mudar ali o que não estávamos a conseguir controlar, porque não estávamos a conseguir controlar o Maribor, e a partir daí, pronto, entramos outra vez no jogo, chegámos ao 3-1, depois tivemos duas lesões em jogadores importantes, e penso que isso nos condicionou muito. Os últimos minutos foram muito difíceis, estava a chover muito mesmo, e lá está, estamos a falar de uma equipa que na altura a nossa não era profissional, e o Maribor é uma equipa 100% profissional, e ali Uhum. sentimos um bocado, e no prolongamento, o que custou mais, sinceramente, foi porque foi aos 119 minutos, num penalti que é inexistente completamente. É falta do jogador do Eu, Mário eu Borges vi, sobre o. sim, eu vi as imagens, mas não vi nenhuma. Vi as imagens publicadas no canal de YouTube do Maribor. De facto aquilo só há uma filmagem de cima, não se vê mais nada, e eu a ver à distância pareceu-me um penalti muito suspeito. Mas, Sim, enfim, nós temos, é normal, temos o vídeo até para depois pela análise que temos que fazer, e é falta do avançado sobre a nossa defesa. Pronto, se o Arte entendeu de outra maneira, mas para nós custou não imenso, havia porque VAR, acho não é? que não havia VAR. Pois. Acho que pelo trabalho que os jogadores fizeram, mereciam pelo menos ter ido aos penaltis. E esse jogo, claro, deu-nos força para o resto do campeonato, porque se nos conseguimos bater daquela maneira contra o Maribor, acreditávamos que no campeonato tínhamos uma palavra a dizer, embora soubéssemos também que havia outras equipas com grande qualidade. Claro. A história começa um bocadinho antes, não é? Começa no regresso do Pedro ao Differdange. Como é que isso foi? Conta lá isso. Porque o, o Pedro tinha estado no Differdange, tinha sido despedido, curiosamente, a seguir a um jogo contra o Fangueiro, e depois este ano foi o Pedro que despediu o Fangueiro quando lhe ganhou no campeonato. E para quem não Exatamente. sabe, o Carlos Fangueiro também já foi campeão, é outro treinador português, que agora está cá, está no Leixões, mas também já foi campeão do Luxemburgo no Dudelange. E que esta época estava no Esperance e foi despedido depois de perder contra o Differdange. Mas o regresso foi motivado por quê? O que é que levou o presidente a voltar a ti? Porque eu acho que a minha saída foi um pouco precipitada, porque no primeiro ano nós conseguimos ficar em segundo lugar, e em que o objetivo era tentar fazer o melhor campeonato possível, porque em termos do que era a construção da equipa, nós estávamos um pouco atrás em relação a outros clubes, e mesmo assim conseguimos ficar em segundo lugar. E eu acho que as pessoas se entusiasmaram, se calhar cedo demais, com essa classificação em segundo, e pensaram que no ano a seguir podíamos, se calhar, fazer um pouco mais, mas a realidade é que não ia ser muito difícil. Ia ser muito difícil. Aliás, vezes que eles acabaram por acabar o campeonato, o Diferente eu penso que ficou em sexto ou sétimo lugar nesse ano, porque tinha duas equipas, que era o tal o Esperange e o Dudelange, onde estava o Carlos, que tinham realmente duas equipas muito mais fortes que os outros todos, incluindo mais fortes que o Diferente. Eu acho que foi ali uma precipitaçãozinha, porque as coisas estavam bem. Depois eu mantive sempre uma boa, vamos dizer, não tanto com o presidente, mas com o diretor desportivo. Foi alguém com quem eu me entendi sempre muito bem, O Remy. e o Remy, e sei que ele foi completamente contra, portanto, a minha saída na altura, e nós fomos falando, e eu posso também dar aqui, posso contar um segredo, porque acho que não tem problema nenhum. Eu não era para vir para o Diferdange, eu era para ir para o Esperange. Hum. Portanto, antes do Carlos ir, era eu que era para ir para o Esperange. Entretanto, quando o Remy falou comigo, eu tinha aquele sentimento que tinha que voltar aqui e deixar a minha marca.
E por isso é que eu disse antes que foi para mim, pessoalmente, foi muito importante a conquista do título o ano passado, Uhum, pelo Fernandes, António, por uma razão muito simples, porque estamos a falar de um Braga de Portugal. uhum, Um de Paris, um Esperança, é um Benfica, um Porto, um Sporting. O Di Fernandes é um Braga daqui. E ser campeão, entre aspas, com todo o respeito pelo Braga, como é lógico, com uma equipa que não tem as mesmas condições que têm esses dois clubes, eu acho que ainda te dá mais prazer. No uhum. meu caso, deu muito mais prazer. Claro. E, E tendo em conta o estouro que deu depois o Esperança, não te arrependeste nada de ter ah, tomado essa opção, não é? isso foi mais recente, mas não. Sim, pois, mas eu acho que já se notava na época passada, pelo menos por aquilo que eu li, não fui acompanhando, mas li depois, já houve também aquela ameaça de greve logo a seguir ao defesa invernal do ano Foi passado. um bocado O que é que difícil de mudou cumprir. o que é que mudou aí no Di Ferdinand nestes 3 anos? Vamos lá ver, a equipa este ano vai lançadíssima, não quer dizer que vá ser campeã, mas pelo menos vai muito bem lançada. Tu disseste aí há bocadinho uma coisa que esta era uma equipa que não era profissional, agora já é ou não? É mais profissional, não é 100% profissional, portanto ainda há certos jogadores que trabalham, mas este ano temos menos jogadores que têm também um trabalho à parte, portanto temos mais jogadores que têm só o futebol como profissão e é lógico que dá-te mais tempo para trabalhar. É muito complicado, António. Eu vou dar um exemplo também. No jogo contra o Maribor, aqui em casa, eu tive jogadores que foram trabalhar nesse dia. Portanto, e depois vieram para o jogo. Uhum, Portanto, este ano não foi o caso. Portanto, praticamente todos os jogadores estiveram disponíveis a 100% para podermos preparar os jogos que tínhamos europeus. Eu posso fazer treinos de manhã, se assim o quiser. O ano passado também podia, mas tínhamos menos jogadores para o fazer. E é isso que eu acho que o Di Fernandes aos poucos está-se a tornar um clube mais parecido com um clube de alto nível. Não digo daquele alto nível mesmo, mas uhum, já uhum. está mais perto disso do que estava antigamente. Claro. Olhando para a equipa que foi campeã no ano passado, não tanto aquela que está agora a jogar, hum, a ideia com que fica é que era uma equipa construída muito de trás para a frente, não é? Uma estrutura defensiva muito sólida, com aqueles três centrais fortes e que já se conhecem muito bem, porque já jogam juntos há alguns anos. Uhum. E depois, no ataque, a influência do vosso português, do Jorginho, não é? Que foi uma surpresa para quem via de cá, porque, enfim, um jogador sai daqui do Pevidem para ser o melhor marcador do campeonato do Luxemburgo, é sempre uma surpresa. Mas foi assim ou não? Era uma equipa muito construída de trás para a frente, segurança defensiva primeiro e depois o que viesse a seguir ou não? Assim, hum, em termos de dinâmicas, nós sempre fomos uma equipa muito mais ofensiva do que defensiva. Eu estou a responder assim porque muitas vezes aqui fazem-me a mesma pergunta. Nós sofremos poucos gols, ainda agora só temos 4 gols sofridos. Se calhar uma equipa defensiva. Não, é mentira. Agora, é verdade, e isto, como se diz, é dos livros. Uma boa defesa ganha um campeonato, um bom ataque ganha um Ganha jogo. jogos. Eu não consigo dissociar as duas coisas. Eu não consigo estar preocupado só com a parte ofensiva e esquecer a parte defensiva. O que eu penso foi que nós conseguimos ser sempre mais organizados e mais equilibrados do que as outras equipas. Isso é o primeiro fator, responder um pouco à pergunta se nós pensávamos primeiro na parte defensiva ou e depois na parte ofensiva. Não é esse o caso. Depois, os mesmos jogadores, um ano antes, por exemplo, no tempo em que eu não estive, era a mesma defesa e sofriam muitos mais golos do que o que Uhum, sofreram aqui connosco. Agora é normal que eles também progrediram e o trabalho que fomos fazendo
ajudou-os também a colmatar algumas lacunas que podiam ter a nível individual. Acima de tudo, o coletivo era muito forte, toda a gente trabalhava em prol disso, toda a gente sabia o que tinha que fazer quando não tínhamos a bola e quando tínhamos. E em relação ao Jorginho, pelas características do jogador que é, eh, pelas características também do campeonato aqui, pela maneira como nós jogamos, acabou por tirar partido com todo o mérito, porque é muito mérito dele, precisamente dessas circunstâncias, porque eu digo isto muitas vezes, houve muitos jogadores, e no ano passado estavam aqui jogadores que hoje em dia estão na segunda liga em Portugal, outros que foram internacionais pelos seus países e que vieram da primeira liga, e não conseguiam fazer a diferença que o Jorginho, por exemplo, Uhum. conseguiu fazer. Portanto, onde é que eu quero chegar com isso? Não quero que as pessoas pensem que o Jorginho aqui conseguiu, porque o futebol é muito mais, entre aspas, fácil aqui, ou que as equipas são muito mais fracas aqui, porque isso é mentira. Há muitos jogadores que chegam aqui que têm currículos muito bons e têm dificuldade em se adaptar e não conseguem fazer a diferença que eu, por exemplo, achava que podiam fazer, e outros jogadores como o Jorginho e outros que posso enumerar, que acabam por se adaptar bastante bem à realidade do campeonato aqui. E depois é lógico a maneira também como nós jogávamos, eu acho que ele acabou por tirar também muito partido disso pelas suas características. Uhum, uhum, uhum. Mas, Muito bem. António, O- eu só queria dizer que aqui há equipas com qualidade e há jogadores com muita qualidade. e a seleção tem vindo a mostrar isso, embora muitos dos jogadores da seleção também estejam fora do país. Como é que foste aí parar? Foste jogar, falaste aí há bocado no Braga, eu pelo que estive a ver, não é? Foste jogar para uma equipa que era uma espécie de filial do Braga, mas não foste para jogar aí, não é? Foste para trabalhar, certo? Sim, e estamos a falar de tempos completamente diferentes. Eu, quando cheguei aqui, praticamente não havia um treinador português. Uhum. Isso já foi há Praticamente quanto tempo? Foi há há 20 anos. Já vai 20 fazer anos. Espera. 21. Vai fazer 21. Ok. Jogadores profissionais, por exemplo, de Portugal, praticamente não havia. Hoje em dia está mais fácil. Ou seja, hoje em dia eu recebo chamadas todos os dias. Há sempre alguém que conhece este ou aquele e que podemos ajudar um bocadinho mais. Eu, quando cheguei aqui, foi muito complicado e fui parar a essa equipa precisamente porque o meu cunhado na altura jogava lá e eu também queria jogar, portanto não queria deixar de jogar, e acabei então por ir parar ao Ceuta. António, é muito simples e para resumir rapidamente. A vida por vezes dá muitas voltas. Né? Eu na altura, eu joguei alguns anos profissional, mas nunca Uhum. fui um jogador de topo. Portanto, fui quase sempre um jogador de segunda divisão ou terceira Sim, divisão. formação no Boa Vista, no Porto, certo? Inclusive. Depois acabei no São Pedro. Pronto, mas nunca fui nada de especial. Apenas e só o futebol está-me no sangue desde que eu me lembro. O meu pai foi jogador, foi treinador, e o futebol para mim era o meu sonho. Então, mesmo estando na segunda divisão ou na terceira, eu queria ser profissional e era profissional, mas em termos do que são os ordenados, não, não eram Claro. assim tão altos quanto isso. E foi uma fase em que os clubes tinham algumas dificuldades. E eu, entretanto, já tinha casado, já tinha tido o meu primeiro filho e estávamos numa situação um pouco complicada, com a ajuda dos pais, como é lógico, mas o meu pai também tinha falecido e a minha esposa, como nasceu cá, porque a minha esposa nasceu cá, entretanto foi fazer a universidade aí em Portugal e foi, entretanto conhecemos, pensámos na hipótese de vir para aqui, arranjar um trabalho e continuar a jogar. Foi assim Ok, que portanto, acabamos. quando foste, não foste obviamente como profissional de futebol, foste como profissional de Não, outra área qualquer, eu penso que e o na altura futebol vinha por hobby, não é? exato. Eu penso que na altura nem sequer havia nenhum clube que tivesse jogadores profissionais aqui. Ok, ok. E depois, enfim, daí a ser treinador, foste treinador de formação, certo? Aí no Benfica e do Luxemburgo também, não é? E isso foi porque normalmente eu ia depois assumir no final da época a equipa sénior, e depois eu acabei por optar por não ir.
E eles, como eu estava sem clube nessa altura, eles pediram-me para eu treinar aqueles meses os júniores, até para aproveitar já, para ver se havia algum jogador que depois pudesse ter hipótese de subir para os séniores. Foi, foram 6 meses, não chegou a ser 6 meses, mas mais ou menos. Pronto, e daí até ao Differdange foram vários clubes, inclusive alguns de primeira divisão. Subiste divisão uma vez, não foi? Também com o... Fomos campeões da segunda divisão, portanto, da segunda liga aqui, e subimos Ok. portanto, à E daí até seres campeão nacional foi um tirinho. E agora, Foi. completamente adaptado à vida no Luxemburgo, não te passa pela cabeça voltar para Portugal? Ou como é que vai ser o futuro? Não passa é outra coisa pela cabeça. Sim, António, muito sinceramente, eu acho que já fiz aqui o que tinha a fazer no Luxemburgo. Este ano as coisas também estão-nos a correr muito, muito bem. Temos 14 jogos, temos 13 vitórias, temos um empate. Mas eu acho que se tiver que ficar até ao final da época, e depois espero conseguir dar o salto para outro patamar. É esse o objetivo. Se em Portugal, espero que sim, porque é o meu país e sinto saudades, mas pronto, nós treinadores estamos sempre abertos a todas as realidades, e pode ser em Portugal como noutro país qualquer. Eu já tive algumas abordagens de fora, acabou por não se concretizar, mas espero que no final da época isso possa ser possível. Muito bem. E de preferência, se calhar, com outro título de campeão nacional, já sem abraçares então o desafio que iria ser depois tentar levar o Differdange à fase de grupos de uma prova europeia na próxima época, não é? Já passei 3 vezes, já fui 3 vezes com o Diferdan às competições europeias. Se calhar agora fica para outro treinador e seguir o meu caminho. Muito bem. Muito obrigado, Pedro. Muitas felicidades para o que resta de campeonato e para o que resta da tua carreira, se o objetivo é mesmo esse, e dar o salto para outro patamar de exigência e, sobretudo, para voltar, que não sei se aí, eu estou a ver aí atrás, não sei se aí se o tempo está bom. Aqui também não está muito famoso, mas de qualquer maneira, aí há de estar um bocadinho mais de frio, com certeza, e não tarda, há de vir aí a neve, não é? Já veio a semana passada, já nevou um bocado. No domingo jogámos, devia estar para aí 1 grau, ou 2, estava muito Ora frio. bem. Houve até alguns jogos que foram anulados porque os relevados estavam gelados. E é assim, aqui é fresquinho. Aqui nesta É isso, altura, eu aliás, sei, já passei muito frio ainda no velhinho José Bartel, pois. nos jogos da seleção portuguesa, que os pés parecem que ele começa a entrar o frio pelos pés e vem por aí acima. Pedro, muito obrigado por este bocadinho. Felicidades para o que resta da época e para o que resta da tua carreira, e que, se é isso que desejas, de facto, que possas vir treinar para Portugal em breve e com um palmarés mais reforçado. Obrigado então e até uma próxima oportunidade. Futebol de verdade